Questão 33. Se você traçar o gráfico da função f de x igual a 1 menos e elevado a 1 sobre x, sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x, você verá que f parece ser uma função ímpar. Demonstre isso. Então, antes de mais nada, vamos traçar esse gráfico para ver se realmente parece ser o gráfico de uma função ímpar. Bora lá. F de x igual a quem? 1 menos e elevado a 1 sobre x. 1 sobre x. Aqui nós vamos ter que botar um parênteses inicial aqui, ó. Um parênteses aqui e um parênteses aqui. Isso. Agora dividido por quem? 1 mais, né? 1 mais e elevado a 1 sobre x. Isso. Pronto. Está lá nossa função, ó. F de x igual a 1 menos e elevado a 1 sobre x sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Esse é o gráfico da função. Realmente parece ser o gráfico de uma função ímpar. Por que parece ser o gráfico de uma função ímpar? Quando o gráfico é o gráfico de uma função ímpar? Quando ele é simétrico em relação à origem. Quando ele é simétrico em relação à origem. Então, veja bem, realmente, né, o gráfico parece ser simétrico em relação à origem, não é verdade? Tá? Em outras palavras, dizer que é simétrico em relação à origem significa o seguinte: você pode obter essa parte aqui do gráfico fazendo os seguintes movimentos nessa parte, que é as seguintes translações. Faça o seguinte, pega essa parte aqui, reflete em torno do eixo x, você vem aqui para cima. Depois essa parte aqui reflete em torno do eixo y. Tá? Aí você obtém exatamente isso aqui. Duas reflexões, né? Pega um ramo aqui do gráfico, reflete em torno do eixo x, depois reflete em torno do eixo y. Se coincidir, o gráfico é de uma função ímpar. Está aparecendo aí, né? Mas figura não prova nada. Nós vamos ter que provar isso aí, não é verdade? Então vamos lá. Está aqui nossa função f de x igual a 1 menos e elevado a 1 sobre x sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Quero provar que ela é ímpar. O que eu devo fazer mesmo, pessoal? É provar que o f de menos x é igual a menos f de x. É isso que eu devo provar, que o f de menos x é igual a menos f de x. Então vamos lá devagarzinho para a gente entender. Vou partir do primeiro membro e vou concluir o segundo membro. Vou calcular o f de menos x. O que eu faço? Venho aqui na função, onde tem x eu coloco menos x. Então fica 1 menos e elevado a 1 sobre menos x. Tá? Isso sobre 1 mais e elevado a quem? 1 sobre menos x. Devagarzinho para a gente entender. Observe que quando você tiver uma fração a sobre b, o sinal menos, se essa fração for negativa, pode vir na frente da fração, no numerador da fração ou no denominador da fração. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Então, esse menos que está no denominador, eu vou colocar aqui para cima. E aí eu vou obter o seguinte: 1 menos e elevado a menos 1 sobre x sobre 1 mais e elevado a menos 1 sobre x. Bom, o que eu vou fazer agora? Usar a seguinte propriedade das potências. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Tem uma potência com expoente negativo. Se você quiser escrever essa potência com expoente positivo, você inverte, né? Você inverte aqui, tá? Então, o que vai ser o e elevado a menos 1 sobre x? Vai ser 1 sobre e elevado a mais 1 sobre x. Devagarzinho, pra você entender, ó. Isso é igual... O 1 aqui é esse, estou repetindo. Menos, o que vai ser isso? 1 sobre o e elevado a 1 sobre x. Vou fazer a mesma coisa no denominador. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Então é 1 mais... O que é o e elevado a menos 1 sobre x? 1 sobre e elevado a 1 sobre x. Que bacana, né? Agora eu vou tirar o mínimo no numerador. Vou tirar o mínimo no numerador aqui, né? E aqui. Tá. Vamos continuar aqui um pouco mais. Traço principal. E o mínimo aqui é quem? É e elevado a 1 sobre x. Ó, o mínimo dividido por 1 dá o próprio mínimo. Vezes 1 continua dando o mínimo. E elevado a 1 sobre x. E elevado a 1 sobre x.
Quem mais? Agora, o mínimo de... Ó, o elevado a 1 sobre x dividido por e elevado a 1 sobre x dá 1. Vezes 1 dá 1 mesmo. Então, menos 1. Aqui embaixo, vou tirar o mínimo novamente, que é o e elevado a 1 sobre x. O mínimo dividido por 1 dá o próprio mínimo. Vezes 1 continua dando mínimo. Ó, e elevado a 1 sobre x. Mais e elevado a 1 sobre x dividido por e elevado a 1 sobre x dá 1. Vezes 1 dá 1 mesmo. Ó. Bem devagarzinho para você entender esse negócio, tá? Igual, vou vir para cá. O que a gente tem aqui agora, pessoal? É uma divisão de fração, né? Divisão de frações. O que eu tenho que fazer? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou repetir a primeira fração, que é o e elevado a 1 sobre x menos 1 sobre quem? E elevado a 1 sobre x, multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso dessa aqui. E elevado a 1 sobre x sobre e elevado a 1 sobre x mais 1. Tem certeza que você já observou que esse aqui com esse a gente pode simplificar. O que vai sobrar? Já vou colocar mais ou menos nesse formato aqui, tá? Colocar um número primeiro, ó. Sobrou menos 1 mais e elevado a 1 sobre x, ó. Menos 1 mais e elevado a 1 sobre x, sobre quem? Sobre quem? Aqui vai ficar 1 mais e elevado a quem? A 1 sobre x. E isso eu posso escrever, conforme a gente discutiu, ó, menos, assim, ó, aqui vai ficar 1 menos e elevado a 1 sobre x sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Tá, então, devagarzinho. O que eu fiz aqui nesse numerador? É como se tivesse colocado um menos em evidência, tá? Ó, observe se você pega esse menos e multiplica aqui pelo numerador. Fica menos 1 vezes 1 dá menos 1 e aqui vai ficar mais 1. Exatamente o que a gente tinha aqui, tá? Agora, compara. O que é isso que eu obtive aqui, ó? O que é isso que eu obtive? Não é exatamente o nosso f de x aqui, ó? Tá vendo? Então, o resultado final dessa continha é menos f de x. Esse menos, esse aqui, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu parti de f de menos x, fiz umas continhas e concluí que o f de menos x é menos f de x. Isso está dizendo que a função é ímpar. Agora está provado, né? Está provado que a gente estava desconfiando, né? Analisando o gráfico, a gente estava desconfiando que a função era uma função ímpar. E agora a gente realmente provou que essa função é ímpar. Acabou. Como queríamos demonstrar. Questão 34. Trace o gráfico de diversos membros da família de funções, né? Essa função dada aí, né? Onde A é um número maior que zero. A tem que ser um número maior do que zero, tá? Como o gráfico muda conforme B varia? Como muda conforme A varia? Então, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, vamos entrar aqui com o parâmetro A igual a 1. A igual a 1. Dá um Enter. Aí você vem aqui, ó. Clica nessa bolinha, ele vai aparecer aqui. Tá? Um controle deslizante dele. Propriedades. Ele deve variar, ele deve ser um número maior do que zero. Então, o mínimo dele, vamos colocar aqui 0.001, por exemplo. Tá? Até 5. Até 5. Tá. O A já está resolvido. Agora você entra também com o parâmetro B. Coloca B igual a 1 e o B não tem restrição nenhuma, né? O B pode ser qualquer aí, tá? O B qualquer. Então tá aqui, ó, dois controles deslizantes para A e para B. A e B. Agora eu vou entrar com a função escrevendo os parâmetros. F de x igual a quem? A 1 sobre, vamos abrir o parênteses, 1 mais A vezes E elevado a bx. Bx. Fechou parênteses aqui. Pronto. Tá lá a nossa função. Ó. F de x igual a 1 sobre 1 mais o A é 1,2 e o B aqui em questão é 1,2 também. Tá? Bom. Aí o que ele está perguntando? Como varia o gráfico conforme B varia e conforme A varia? Então vamos variar aqui o A, para você ter uma ideia? Olha aqui, ó. A gente pode até animar isso aqui, ó. Vamos animar, ó. Tá vendo? Não muda muito, né? Não muda muito. Vamos pegar uma variação maior aqui para A para ver o que acontece. Está mudando bem pouco, tá vendo? Ó. Vamos de novo.
Ah, agora sim, agora sim. Ali essa variação aqui que é pouca. Bom, agora vamos ver o parâmetro B. O que acontece aí com o parâmetro B? Olha o que o B faz, olha, que legal, né? Que legal, vamos animar esse B. Para animar, você clica com o botão direito, vai aparecer a opção animar. Na verdade, agora está animando os dois ao mesmo tempo, né? Vamos ver só o B, ó. Ó, que bacana. Vamos animar agora. Pronto. É isso aí, pessoal. Com isso, a gente finaliza, então, a sessão 1.5.